Na Bíblia, existem várias metáforas usadas para expressar o significado do perdão de pecados. Por exemplo, o perdão pode ser descrito como a ocultação de um fardo, conforme citado no Salmo 32. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ou o perdão pode ser apresentado como a remoção de uma mancha, de acordo com o Salmo 51. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Mas veremos que na parábola do credor e os dois devedores, Jesus faz uso da metáfora de uma dívida que está sendo cancelada, perdoada, para expressar o significado do perdão. Esta parábola expressa a graça e a bondade de Deus. Acompanhe a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 40 a 43, que diz: Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: Julgaste bem. Quando se trata de perdão, essa parábola compara Deus a um agiota que não se importa com dinheiro. É um paradoxo, algo inconcebível dentro das relações humanas, mas não para um Deus amoroso e que se compadece dos seus filhos. Para entender essa parábola, precisamos voltar a alguns versículos antes, quando um fariseu pede que Jesus jante com ele. E estando na casa do fariseu, sentou-se para comer. Este fariseu teve o mesmo problema que muitos outros fariseus tiveram. Ele não parecia ver o quanto era pecador. Mas, mesmo assim, Jesus não rejeitou aquele religioso que se auto-justificava, pois ele também precisava de um Salvador. E se um fariseu lhe mostrasse alguma abertura para, arrependido, buscar o perdão de Deus, Jesus estaria inclinado a alcançá-lo onde estava, exatamente como faria com qualquer outro pecador. Mas esse fariseu não se mostrou sensível ao toque de Jesus, diferentemente de uma outra personagem que rouba a cena. O evangelista Lucas diz que uma mulher pecadora da cidade, quando soube que Jesus estava sentado à mesa da casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro de óleo perfumado, um perfume caríssimo, e ficou aos pés de Jesus chorando. Ela começou a lavar os pés dele com as lágrimas e os enxugava com os cabelos de sua cabeça. Ela beijava seus pés e os ungia com o óleo perfumado. Um aspecto intrigante desta história é o que ela não nos diz. Nós conhecemos o nome do fariseu, Simão. Nós não sabemos o nome da mulher. Nós não sabemos como ela chegou lá. Ela era uma convidada? Fora chamada pelo fariseu para criar um embaraço para Jesus e acusá-lo? Ou simplesmente era uma das pessoas que sempre seguiam Jesus por aí? Não era costume que pessoas como ela, uma pecadora, pudessem ser convidadas para estar na casa de um religioso. O fariseu parece totalmente despreocupado com o choro persistente daquela mulher. A sua atenção é voltada para o fato dela ser uma pecadora conhecida e de que Jesus aparentemente está desrespeitando os exigentes regulamentos de pureza dos fariseus, permitindo que ela o toque. Daí o fariseu dizer consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. É nesse momento que Jesus faz uso da parábola do credor e os 2 devedores. Na narrativa, há pelo menos 3 pontos a serem observados nesta parábola. Primeiro, os 2 homens estão na mesma situação
incapazes de pagar as suas dívidas. É significativo que existam dois devedores que, dado o contexto, parecem representar o fariseu e a mulher pecadora. O devedor que mais devia representa a mulher pecadora. O devedor cuja dívida é menor representa o fariseu. Segundo ponto, nenhum dos dois devedores pode pagar a dívida que era devida. A conclusão é que o fariseu era tão incapaz de pagar sua dívida quanto a mulher pecadora era de pagar a dela. Apesar desse religioso ter pensado que sua dívida não estava relacionada à dívida de pecado da mulher, mas, na realidade, ele estava na mesma situação desesperadora em que ela estava. Terceiro ponto que observamos na parábola. Ambos os devedores tiveram as suas dívidas perdoadas, estavam livres do débito. Isso resulta no mesmo status para os dois devedores. Ambos são declarados sem dívidas. Ambos saem sem débitos pairando sobre suas cabeças. Eles são livres para ir. O agiota decide, em sua graça e misericórdia, cancelar as duas dívidas. O fariseu deveria ter percebido que, mesmo considerando que seus pecados eram inferiores aos da mulher, o perdão para ambos só pode vir como um presente gratuito e não como algo que é ganho. Depois de contar-lhe esta parábola, Jesus faz o arremate final. Ele pergunta: qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Aqui Jesus faz uma pergunta que tem uma resposta óbvia, mas que o fariseu precisava considerar. Aquele fariseu pensava em si mesmo como um pequeno pecador e não um grande pecador. Todavia, ele ainda não podia pagar sua própria dívida pelo seu pecado e, portanto, ainda precisava da graça de Deus. Será que essa atitude do fariseu deveria ser a resposta de uma pessoa quando ela é perdoada? Não! Simão claramente pensava que era melhor que a mulher. Mas observe a ênfase que Jesus colocou no contraste entre as ações de Simão em relação a ele e as dessa mulher pecadora. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, um beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Simão não percebeu a gravidade dos pecados que ele cometera, ou o fato de que seus pecados só podiam ser perdoados pela graça de Deus. Quando Jesus diz: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, ele não está dizendo que ela foi perdoada porque amava muito. Pelo contrário, o contexto desta declaração deixa claro que Jesus afirma que o grande amor dessa mulher é a evidência de que ela foi muito perdoada e que, ao contrário de Simão, ela obviamente percebeu isso. Ela tinha uma dívida que não podia pagar e sabia disso. Ela entendeu o quão grande era essa dívida. Então ela também conhecia a grandeza da graça que lhe fora concedida. É por isso que Jesus declara: a tua fé te salvou, vai-te em paz. O amor dela não a salvou, a sua fé a salvou. Ela confiou em Jesus como Salvador e ele a salvou. Jesus lhe assegurou o seu perdão. Ela não precisava mais se preocupar com esses pecados, com essa dívida. Foram quitados, perdoados. É isso que Jesus também está a te dizer. Filho, filha, os teus pecados estão perdoados. Qual a tua atitude? Ficar indiferente à presença de Jesus como aquele fariseu? Ou ser muito grato a Deus como a mulher pecadora,
Que o Senhor traga ao teu coração o sentimento de gratidão pela dívida que foi perdoada. Em nome de Jesus Cristo. Amém.